Olá, boa noite, amigos e amigas do bem. Sejam todos bem-vindos. Que essa noite de estudo da Revista Espírita, mais um encontro mensal, onde eu e o meu nobre colega aqui, meu irmão, meu sócio Fernando, estamos aqui com a família, com os amigos e amigas de sempre, para aprender mais um pouco, né? O texto de hoje é Supimpa. Boa noite, Fê. Exatamente, André. Bom, primeiramente, boa noite a todos que passam a nos acompanhar a partir de agora. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para os que assistirão posteriormente, né? Já que isso aqui é uma coisa bacana pra caramba, nunca mais vai sair do ar. A menos que a menos que o André exclua. Muito boa noite para todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Revista Espírita é um estudo que me agrada muito fazer parte disso aí. Um manancial de reflexões e aprendizados impressionantes. E como seria bom se toda a casa espírita estudasse a Revista Espírita, não é? Os trabalhadores, os médiuns. Poxa vida, que material o nosso Kardec nos deixou nos seus 13 anos de revista. Vale muito a pena. Boa noite a todos, André, mais uma vez uma alegria. O texto, como o André falou, espetacular, curto, mas uma porrada no nosso espírito. Daqui a pouco a gente entra nele em definitivo. Vamos dando as boas noites aí, vamos lá. Vamos lá, eu vou dar uns boas noites aqui para a turminha que já chegou e depois a gente vai para a nossa abertura. Olha quem inaugurou hoje aqui o nosso chat. A dona Aquilina, querida, beijo, dona Aquilina. Boa noite, Milena, gratidão, seja bem-vinda. A Márcia, parceira de todas as horas aqui do Amigos do Bem. Boa noite, Márcia. E ela faz aquela provocação, hein, que eu acho bacana. Ela se apresenta, fala de onde ela é e pergunta para vocês aí no chat de onde vocês são. Então, vamos interagir com a Márcia, vamos interagir com a gente, vamos fazer assim um mapa demográfico do nosso estudo. Vai ser muito legal. Boa noite, Aldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Marie, também companheira de todas as horas. Bem como a Zilmar, boa noite. Maria Ângela também. Nossa, está todo mundo aqui, a turma dessa vez, ó. Marli, boa noite, seja bem-vinda. Márcia, boa noite, seja bem-vinda também. E ele, Acácio. Acácio também está aí, ponta firme lá de Rio Claro. O Acácio sabe onde todo mundo mora. Daqui a pouco ele começa aí, ó, a responder a galera. Maria Fátima, boa noite. Nossa, hoje tem muita gente, hein? Patrícia, Márcia Pazilma. Ó, a Maria Ângela já respondeu, ó, que legal. Ela é lá de BH, hein? Então vamos lá. Antes da gente engrenar aqui no nosso bate-papo, no estudo do livro, do texto que o Fê propôs hoje, vamos fazer aquela conexãozinha bacana, vamos fazer aquela... chamar a espiritualidade para próxima da gente, a partir daquela mais próxima mesmo, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, nosso amigo espiritual, para que todos nós aqui, em breve, estejamos todos no mesmo ambiente espiritual, junto e tutelados, olha que bacana, pela espiritualidade da casa, pela espiritualidade do Amigos do Bem. Feliz que está, com certeza, felizes que estão com o nosso encontro nessa noite. Pensemos em Maria também, mãe de Jesus, esse espírito que, com tanto amor, trabalha por todos nós até hoje, lá das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão amorosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo de carne que nós vestimos, pisou o mesmo chão que nós pisamos, respirou o mesmo ar que nós respiramos, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos todos, irmanados que estamos agora, chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre gratos pelos auxílios recebidos nos momentos de dificuldade, gratos também, claro, por todas as conquistas, por todas as graças já alcançadas.
E a ele nós nos dirigimos nas palavras que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Pronto! Que delícia, que maravilha. A quinta-feira de Revista Espírita, ela é legal, porque começa com o Evangelho de manhã. Então, a família do Amigos do Bem toda já se reúne de manhã, as duas meninas lá, e essa galera toda dá conta, né, de já manter e preparar o ambiente, deixar bem legal, para a noite a gente ter essa oportunidade já do reencontro, né? E eu acho isso muito, muito, muito legal. Quero já dar 2 recados. O primeiro, compartilhem essa live. E eu quero deixar claro do porquê que eu peço esse compartilhamento. Porque senão vai parecer que a gente só quer distribuir para o número de pessoas e ter o maior número de visualizações e de like. Olha o dedinho do André. Não. São poucos os trabalhos e poucos os canais e casas espíritas que levam para o ar um trabalho doutrinariamente correto. Eu tenho acompanhado na internet canais e pessoas com muitos views, muitos inscritos, muitos likes e que prestam um enorme desserviço à doutrina. Enorme. Misturam ali um monte de coisa que provavelmente é mais interessante para eles, ou coisas que eles acreditam, tratam isso como se fosse espiritismo, e sempre alimentados de 2 formas. Uma, ou a ignorância da doutrina, ou segunda e mais triste, mais grave, má fé. Então, eu tenho acompanhado isso. O Matheus deu claro. Matheus, outro dia, numa última visita que eu fiz para ele, me mostrou um canal de YouTube, onde tem um cara lá, ó, batendo firme em toda essa galera aí que anda prestando esse desserviço para a doutrina. Então, já que a gente está aqui numa casa que é responsável desde sempre por aquilo que leva ao ar, toma cuidado com o texto que traz, os colaboradores, os palestrantes, os trabalhadores que traz. Então, vamos levar isso para todo canto, para que mais pessoas tenham acesso a uma informação com a maior qualidade possível, dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, mas pelo menos doutrinariamente responsável. Tá legal? Então, é por isso que eu peço aos colaboradores que cá estão, compartilhem essa live. Tá legal? E o último recado, estamos no mês de abril, que é o mês do aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado há 160 anos atrás, no dia 15 de abril. Então, entramos no mês do aniversário. E o Centro Espírita Amigos do Bem fará uma live mensal, uma por mês, trazendo palestrantes, amigos da casa, que vão contar sobre a importância do Evangelho. Cada um vai trazer um capítulo que acha mais legal e vamos explorar isso, trazer bem alto, destacar bastante a importância desse livro dentro da doutrina. Tá? Então, começaremos dia 15, no dia do próprio aniversário. O Paulo Fernandes estará com a gente, trazendo assim, inaugurando esse trabalho e mostrando a importância do Evangelho para a gente. Então, fica todo mundo ligadinho aí, todo mundo acompanhando, tá legal? Nossa, chegou mais um monte de gente aqui. Será que eu dou conta de falar? Dona Zilda, boa noite, seja bem-vinda, querida. A Márcia, Cássio, Márcia. Olha, tem uma que agora eles ficam cumprimentando entre eles, é muito bonitinho. Vilma, boa noite, seja bem-vinda. A Andressa esteve com a gente essa semana, contribuindo com o estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, querida, seja bem-vinda aí e gratidão pela sua companhia. Bom, vamos ao trabalho, né? Que ninguém está aqui para ficar olhando a bela face de nós dois, homens bonitos que somos, né? Muito bem contemplados pela natureza, mas eu acho que não é por isso que vocês estão aqui, né? Desconfio. Então, vamos tratar do texto. Eu vou só apresentar o título,
E o Fernando vai discorrer sobre ele, porque a escolha foi dele. Então, vamos lá. Ih, não é que eu abri o texto errado? Meu Deus do céu. Fê, fala você o texto, o mês eu tinha aberto. Abri agora, eu abri o texto errado, de outro trabalho. Peraí que eu vou abrir. Deu aí. Deixa eu abrir o meu notebook aqui, Tarifa. Olha, o notebook dele é uma coisa maravilhosa. Eu vou até botar o link aqui. Notebook dos anos 60 aí. Olha que coisa linda. Você sabe que na minha casa, saiu? Jovenzinho, a gente tinha a codificação com essa carinha aí. Capa verde, dura, tem uma textura, né, com a imagem de Kardec na capa da frente. Exatamente. Lá em casa a gente tinha esse, mas não era revista, era só o Evangelho, os 5, 7 livros lá. Olha que coisa linda isso. Tem uma chancela, né, dele, afunda dentro da capa, né? Isso, fantástico, muito bonito. Dos anos 60. Anos 60. É muito legal. Muito bem. Colocou aí, né? Ótimo. Meu áudio tá saindo bem? Tá tudo beleza? Tá joia. Então tá. Gente, como vocês podem ver aí, o texto de hoje é a evocação de um espírito, palestra de Além Túmulo, aquela sessão onde o nosso Kardec conversa com um espírito e sempre há algum aprendizado ali. O espírito de hoje atendia pelo nome de Jean de La Bruyère. Esse senhor havia encarnado aqui no planeta Terra, acho que eu anotei aqui, muitos anos antes, né? Ele nasceu em 1645, 200 anos antes do início da codificação, do início do trabalho de Kardec, 200 anos antes, século XVII. Esse Jean de La Bruyère, se você bater aí no Google, uns o consideram um filósofo, mas o mais comum que eu percebi é que ele é conhecido como ensaísta. Ensaísta é um perfil de uma pessoa que reflete a respeito de pontos e traz ali o que ele acha interessante, é um olhar. Diferentemente de um filósofo, que geralmente propõe alguma coisa, uma doutrina. O de La Bruyère não propôs, ele simplesmente escancarava, né? Ele escancarava as debilidades humanas, as falhas humanas no campo da boa conduta e da boa moral. Então nós podemos entender que ele era um homem de gênio, lembrando que a definição de homem de gênio é de Kardec em A Gênese. É um espírito que tem um conhecimento maior, mais ampliado do que a média comum da humanidade em algum assunto, em algum aspecto social, em algo de relevante para o espírito. Então ele encarna e colabora com aquele seu saber. Ele ajuda a sociedade, ele faz com que ela caminhe mais rápido, ou pelo menos mostra um caminho. Então, eles estão na ciência, nas artes, na filosofia, em todos os campos, como eu falei, em todas as raias, esporte. Eles vêm para nos ajudar a compreender melhor, a andar um pouquinho mais rápido e assim por diante. Atenção, não são espíritos puros. Não são ainda. São melhores do que a média comum, como eu falei, da humanidade em algum assunto, e colaboram muito, mas eles ainda também têm situações a melhorar, têm pontos a resolver. Não são grandes missionários. Missionário já é um espírito mais elevado. O La Bruyère é um desse. Morou na França, né, a vida toda. Ele era formado em Direito, também foi preceptor do filho do príncipe da época. Preceptor é aquele que educa filosoficamente, moralmente, uma criança, né? E sempre contestava os costumes da sua época. Escreveu, então, o livro que ganhou o nome de Caracteres. Eu tenho aqui um exemplar, Caracteres de La Bruyère, daquela coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Tá aqui, ó. Livrinho baratinho, estante virtual, aquelas paginazinhas de jornal, sabe? Bem tranquilinho. Comprei durante a pandemia, quando eu vi que esse La Bruyère era um gênio da humanidade, assim, nesse campo. Como eu falei, ele não criou um sistema moral, mas retratou com fidelidade e fazia com alguma ironia os defeitos que ele percebia
no homem. E com isso, ao lançar esse livro, rapidamente ele ganhou prestígio entre os intelectuais. Então é uma obra que se fez muito conhecida, célebre à sua época. E tanto que ó, ele faz parte de coleções do pensamento universal até hoje. Eu não conhecia até então. E a gente vai tratar um pouquinho do diálogo que ele teve com Kardec. Muito rápido, um diálogo curto, mas que nos vai dar a ideia disso que ele tanto buscou enxergar e divulgar 200 anos do início da construção da doutrina espírita e reforçou quando conversou com Kardec 200 anos depois, como falamos há pouco. E como disse o André agora há pouco, imagine agora então, né? Ele já reforçou na época de Kardec, e será que ele reforçaria nesse momento? Vamos ver. Aí cada um tire suas conclusões. Será que ele manteria o mesmo olhar? Vamos lá. Você quer ler o diálogo, André? Você está mudo. Vamos lá. Agora eu não estou mais. Você vai diretão, quer ler inteiro de uma vez só, já que ele é curto? Pode ser? Então, vou lá, vou ler para a turminha. Ó, abril de 1862, né? De La Bruyère, tá lá naquela parte de palestras familiares de além-túmulo. Evocação, e aí, eis-me aqui, ele falando. Pergunta de Kardec, nossa evocação vos dá prazer? Sim, pois muito poucos de vós pensam neste pobre espírito trocista. Qual a vossa posição no mundo espírita? Pergunta Kardec. Feliz, ele responde. Pergunta, que pensais da atual geração de homens que vive na Terra? Olha a resposta dele. Penso que quase nada progrediram em moralidade, pois se eu vivesse entre eles, poderia aplicar os meus caracteres, que é o livro que o Fê mostrou, com a mesma verdade chocante que os destacou quando eu vivia. Encontro os meus gastrônomos, os meus egoístas, os meus orgulhosos, no mesmo ponto em que os deixei quando morri. 5. Vossos caracteres gozam de merecida reputação. Qual a vossa opinião atual sobre as vossas obras? Olha a resposta. Penso que não tinham o mérito que lhes atribuis, pois teriam produzido outro resultado. Mas compreendo que nenhum dos que leem se compara a qualquer daqueles retratados, posto a maioria seja a expressão chocante da verdade. Todos tendes uma pequena dose de amor próprio, suficiente para aplicar ao próximo os vossos defeitos pessoais e jamais vos reconheceis quando vos pintam com traços verdadeiros. 6. Acabaste de dizer que os caracteres poderiam ser hoje aplicados com a mesma verdade. Então não achais os homens mais adiantados? Em geral, olha a resposta, a inteligência avançou, mas o aprimoramento moral não deu um passo. Se mulher e eu ainda pudéssemos escrever, não faríamos senão aquilo que fizemos. Trabalhos inúteis que vos advertiram sem vos corrigir. O Espiritismo será mais feliz. Pouco a pouco vos conformareis à sua doutrina e reformareis os vícios que em vida vos apontamos. Penúltima já. Pensais que a humanidade ainda será rebelde aos avisos dados por espíritos encarnados em missão na Terra e pelos espíritos que vêm ajudá-los? Não. A época do progresso e da renovação da Terra e de seus habitantes chegou. É por isso que os bons espíritos vêm prestar-vos o seu concurso. Eu vos disse bastante por esta noite. Prepararei um dos meus caracteres para daqui a alguns dias. Última pergunta. Os vossos caracteres não podem ser aplicados também a alguns espíritos errantes, movidos por idênticos sentimentos? Resposta dele: a todos os que, na condição de espíritos
tem ainda as mesmas paixões que em vida os dominavam. Perdoai-me a franqueza, mas quando me chamardes, eu vos direi as coisas sem finura e sem rodeios. Adeus. Esse é o texto, as perguntas e as respostas do nosso amigo de Bruyère. Vai lá, Fê, começa com seus destaques. Olha, André, amigos que nos acompanham, cada resposta dava uma palestra, né? Foram aqui algumas perguntas, acho que 6 ou 7, não me lembro ao certo, enfim, já daquelas perguntas mais diretas, né? Tirando a evocação. É impressionante, cada respostinha nos traz ali uma lembrança de uma fala de Jesus, algo para os dias de hoje, enfim, mas em resumo, gente, como nós pudemos observar do texto, o nosso La Bruyère percebia que nós não havíamos melhorado em nada nesses 200 anos em que ele havia nos deixado essa obra, Os Caracteres, o nome do livro, que visava, muitas vezes de modo sarcástico, irônico, chocar o homem, para que então ele próprio, chocado com aquela leitura, fala, nossa, mas eu estou incorrendo em erro, então, eu estou me vendo aqui. Ele percebeu que não foi bem isso que ocorreu. E ele fala, né, que ele é um espírito trocista, quer dizer, era dado a piadas inteligentes, a tiradas e assim por diante. Logo nessa questão onde Kardec pergunta, que pensais da situação da atual geração que vive na Terra? E ele nos fala que quase nada progrediram em moralidade, porque se tivesse entre eles, se eles estivessem entre nós, né, ele poderia aplicar novamente a mesma escrita. A ideia seria mantida. Acho que é interessante lembrar, né, que nós evoluímos em dois aspectos. A evolução espiritual se processa em duas raias, a intelectual e a moral. A intelectual ela vai evoluindo tanto pela nossa vontade e esforço, como também de modo automático. Porque cada dia nós absorvemos novas coisas e nem percebemos. Vamos usar aquilo que foi absorvido e nem computamos essa situação. Nós lemos notícias, nós enfrentamos novos desafios, o intelecto vai se expandindo. A moralidade, ela é conduzida pela lei divina enquanto nós somos homens primitivos. Assim que alcançamos a razão, o que aconteceu há 40 mil anos, conforme André Luiz ouve de seu benfeitor em Libertação, assim que nós adentramos a era da razão, nós passamos a ser responsáveis agora pelo nosso crescimento moral. Exemplos nunca nos faltam e eles sempre nos pedem esforço e que possamos imitá-los. Mas a gente faz isso? Nada, o intelecto dispara e a moralidade vai ficando, ela vai perdendo força, vai ficando deficitária, vai ficando atrasada, o intelectual lá na frente. A certa altura começam os curtos-circuitos. Essa falta de sincronia entre as duas começa a promover no nosso espírito desajustes emocionais, aflições que não se explicam, as práticas daquilo que é indevido retornam a nós mesmos e acabam nos martirizando logo mais à frente, ou talvez um tanto mais à frente, mas retornam. Enfim, nós passamos a padecer situações emocionais, as chamadas doenças da alma, etc., enquanto o intelecto está muito avançado. Observemos hoje como é que está o mundo no que tange a conforto, a modernidade, a tecnologia, a recursos. Impressionante. O homem está cada vez mais conquistando o espaço, desvendando os mistérios da ciência. Pois é, mas tem milhões e milhões de pessoas morrendo de fome. Já encontramos um baita anacronismo até o atual momento do planeta do mesmo jeito. Então, nessa primeira fala, ele nos diz, né? Na minha visão, está do mesmo jeito. Tem faltado ao homem ainda a persistência. Diz alguma coisa aí, meu amigão. Oi, Fê. Eu fui dar uma pesquisada no cara, porque é óbvio que eu desconhecia completamente a figura antes de eu ver o texto, né? E me impressionou, eu fui descobrir a escola filosófica dele e tal, você falou, ele era parte do grupo de pensadores,
E a primeira identificação que apareceu para mim era que ele fazia parte de um grupo de pensadores conhecido como os moralistas. E o moralismo, este movimento, ele foi o berço do iluminismo depois. Então, o iluminismo é uma evolução natural dessa linha moralista. E eu fui procurar frases, né? Eu não tenho livro, eu não tenho obra. Essa obra foi a única obra que ele publicou, né? O segundo livro não ficou terminado porque ele desencarna durante o período que ele estava escrevendo. Então, essa é a única obra que ele publicou. E eu fui procurar alguns pensamentos dele. E mesmo, com muita sagacidade, com muita ironia, direto ao ponto. Então, ele apontou vários comportamentos que ele observou no meio social e que levam ele. Por isso que ele fala que ele volta algum tempo depois e não vê diferença no aspecto moral. E eu parei, como eu sou mais detalhista, eu parei para fazer a conta, né? Quando ele fala do livro dele que ele não percebe diferença, entre a data da publicação do livro e a publicação, nós temos 174 anos. Muito bem. Aí eu fui fazer a outra conta. Entre essa edição da Revista Espírita e os dias de hoje, nós temos 162 anos. Dois números muito próximos, né? E eu vou falar, eu li o texto, eu depois fui ler as frases do cara, se eu tiver tempo eu vou trazer algumas aqui essa noite. E eu também parei para pensar, hein? Eu também parei para pensar se no aspecto moral teve muita evolução, ou não teve evolução, ou teve pouca evolução. O aspecto tecnológico, que bom, né? Intelectualmente a gente desenvolve muito e naturalmente nós temos mais meios, mais recursos para desenvolvendo cada vez mais. Então, nossa, o mundo é incrivelmente, maravilhosamente diferente daquela época. Muito melhor nesse aspecto do que naquela época. Né? Entre a obra dele e a Revista Espírita, já muita evolução já tinha tido no aspecto intelectual, nas ciências, na filosofia. Então, o homem cresceu e evoluiu muito nessa asa do crescimento. Mas a gente também precisa da outra asa, que é a moral. Né? E quando ele vem assim, secamente falando assim, não mudou nada, a ponto dele falar assim, a minha obra é inútil, né? Se ela fosse boa, ela teria provocado mudança. Olha, é para pensar. Então, eu não vou dar a minha conclusão ainda das minhas reflexões sobre o tema, mas eu acho que cabe a todos nós começar a pensar nisso. Eu tenho feito essa reflexão um pouco antes. Eu tenho feito essa reflexão no seguinte aspecto. Faz mais de 2000 anos que nós ouvimos Jesus Cristo. Mais de 2000 anos. E o que nós temos feito com os ensinamentos? Né? Que proveito nós temos tido daquilo que ele trouxe? Se a gente considerar que em 2000 anos encarnamos umas 10 vezes, vamos contar assim, 100 anos cá, 100 anos lá. Se foi no lado ocidental do mundo, a gente ouviu pra caramba falar em Jesus. Muitas vezes. Mas o quanto evoluímos moralmente a partir dos ensinamentos dele. Isso é só um comecinho. Então eu tenho... E aí, com essa doutrina aqui, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Fê, pega mais um trecho aí que você quer chamar. Eu também grifei aqui algumas falas. Vamos deixar um tempinho no final para a gente falar um pouco delas. Você fala uma, eu falo outra, porque vale a pena, gente. Eu busquei as mais curtas, né? Porque no livro ele trata de vários temas. Herança, família, as elites, da mulher. Como eu falei, gente, não era um espírito puro. Então, há situações que poxa, é um livro todo com máximas. Então, claro que algumas eu, não olhei lá, não caiu muito bem, porque ele era machista. Mas era coisa da época, a gente precisa também buscar entender o que era o momento. Nós estamos falando de 1600 e pouco, gente. Então, ele dizia que a mulher era para se comportar assim, assim, assado, não cabia a mulher agir dessa ou daquela forma. Então, hoje em dia, esse capítulo das mulheres gera burburinho.
E eu concordo com elas. Mas a gente não pode partir para essa questão de querer sincronizar o que ele falou naquela época com hoje. Isso é anacronismo histórico, tem que respeitar. Não concordo, mas naquela época era assim que o mundo era, e ponto final. Então, eu tenho muitas falas interessantes, daqui a pouco a gente troca alguma ideia a respeito, eu falo uma ou tarifa outra. Na próxima pergunta, o que chama atenção, meus amigos, amigas, é quando ele fala que nenhum dos que leem o livro, né, os caracteres, se compara a qualquer daqueles retratos, posto que a maioria seja de chocante verdade. Todos tendes uma pequena dose de amor próprio bastante para aplicar ao próximo os vossos defeitos pessoais e jamais vos reconheceis quando vos pintam com traços verdadeiros. Gente do céu, ele está falando o seguinte: as pessoas leem, entendem o defeito que está sendo expresso ali, captam a falha moral, mas não se veem naquela falha. E lançam, tipo assim, ó, meu cunhado aqui, ó, esse aqui serve pro meu cunhado. Olha, aqui minha sogra tinha que ler esse pedaço aqui, gente do céu. Mas na hora ela me veio à mente. Gente, doutrina espírita em vários momentos na sua literatura, partindo de Kardec, o evangelho, eles nos aconselham, é para você. Tirai tudo o que seja possível para você dos textos que os benfeitores deixam. É seu. Porque, infelizmente, é do nosso processo atávico evolutivo até o momento, a gente tem o costume de pegar esses livros que orientam os religiosos e usá-los meio como um livro do Código Penal, né? Enquadrando pessoas ali nas falhas que o livro aponta. Mas não é Código Penal para enquadrar ninguém. É eu comigo. Que pé que eu estou em relação àquele defeito que ele trouxe ali. Jesus falou em vários momentos nesse sentido. A sua fala mais conhecida, que retrata muito bem essas máximas e essa visão do La Bruyère, assim como da própria doutrina espírita, é aquela que a gente tem uma facilidade de ver o pedação de madeira no olho do outro. Jesus fala trave, mas não enxerga o cisquinho de madeira dentro do nosso próprio olho. Tem uma outra máxima de Jesus que não é muito conhecida, mas que eu adoro, onde ele diz assim: vós coais um mosquito, mas engolis um camelo. Você procura, sabe, com minúcias o defeito alheio e potencializa. Você coa o mosquitinho, quero ver bem esse mosquitinho, mas você engole um camelo todo. Quem é o camelo? São os seus defeitos, é a sua situação. Porque quando é em relação a nós somos excepcionais, exímios para encontrar justificativas. Sempre tem uma justificativa, né? Eu me lembro que no livro do Eduardo Gianetti, do Trópicos Utópicos, ele conta uma história real. Molière escreveu uma peça, até o La Bruyère fala do Molière aqui, né, que era um teatrólogo, sempre com peças sarcásticas que cutucavam o comportamento humano. O Molière fez uma peça onde o vilão era um comerciante muito cruel que tinha lá na sua cidade, na sua cidade de Natal. Era um comerciante terrível, violento, tratava muito mal os funcionários, não pagava as contas. E o Molière faz aquela peça. E é claro, levou em mãos um convite para que esse empresário malvado, cruel, sentasse à primeira fila, porque ele era da elite. Então ele levou convites para as pessoas da elite. Já o fez por sacanagem. E eles sentaram. No final da peça, o empresário da época, que era tipo, tinha uma grande tecelagem, negócio de curtir couro, enfim, eram os grandes negócios daquele momento, né? Ele veio cumprimentar o Molière e disse mais ou menos assim: você é um gênio, você construiu um personagem que nos causa ódio. Eu queria arrebentar esse personagem se eu encontrasse ele na rua. Mas eu tive vontade de esganá-lo. E o Molière pensando, mas é você, o personagem. Mas não teve coragem de falar, o homem mataria ele, né? Ficou quietinho, depois o homem falou, não acredito que ele ainda... Meu Deus, não entendeu nada, né? Porque a gente é muito mais movido por um amor próprio, que inibe as nossas mazelas e defeitos, quando não as justifica, ou quando não converte-as em qualidade. Ele fala disso aqui nesse texto.
não, numa das máximas que eu tenho aqui, ele diz assim, o homem adora pintar como qualidade um defeito. Por exemplo, é muito avarento, ele fala, não, eu sou uma pessoa contida, eu sou uma pessoa que é muito bem planejada. Não é pão duro pra caramba, mas ele se julga uma pessoa com visão, uma pessoa que é segura nos negócios. Então, essa fala dessa resposta é de chamar muito a nossa atenção. Ele percebeu que as pessoas liam o livro e não usavam em si mesmas aquelas máximas, aqueles choques, denunciando comportamentos morais que não seriam interessantes. Não, elas enquadravam em outras pessoas. Encontravam ele na rua, falou, que livro maravilhoso, eu reconhecia ali um irmão meu, eu reconheci um tio, tem um padrinho meu que caberia ali como uma luva naquela questão da herança e da avareza. Ele falou, não, mas era para você o livro, não é para o seu tio, não é para o seu primo, não é para o seu cunhado. Mas poucos entenderam. Vai lá, meu amigo. Mas é bem por aí mesmo. Ó, deixa eu aproveitar para cumprimentar quem chegou depois. A Andréia, Maricleide, estou contente de ver você aqui de novo, Maricleide, boa noite. Albertina, a dona Ana Vaccaro, nossa querida Ana, e a Deise Massano, a lindeza que está em recuperação numa cirurgia na perna. Fernando, em um outro momento do texto, ele fala o seguinte, que até então o livro dele não tinha produzido nenhum resultado, né, no aspecto moral, afinal, o objetivo da obra era esse, né? Observando o comportamento social no meio que ele vivia, ele fez com bastante humor, com bastante franqueza, essas opções, né? Esses apontamentos. Mas, quando perguntam para ele o seguinte, mas você acha que agora vai ser diferente? Né? A doutrina está aqui agora, você acha que vai ser diferente? E aí vem uma resposta bacana. Ele fala, vai. Por quê? Porque o momento chegou. A partir de agora, um conjunto de espíritos, um novo trabalho, é um momento importante da Terra, essa turma chegou. Por isso que agora vocês recebem o apoio desse grupo espiritual para acompanhar esse novo momento do planeta. Isso é legal, né? Isso é consolador de qualquer forma. Você fala, bom, ele abriu os nossos olhos com os textos dele, muito bom texto, ele é um espírito feliz, né? Então ele é mesmo mais adiantado do que a gente. Então, olhamos a obra dele, não aproveitamos nada do que ele falou. 170 anos depois vem uma doutrina, outra coisa, muito mais do que um livro, um novo trabalho, é um terceiro momento dentro de todo um planejamento para esse planeta. E eu gosto muito, a hora que ele fala desse grupo de espíritos, eu lembrei imediatamente do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fala que os espíritos, né, tal, quais virtudes, tal, em todo canto do globo se espalham, tal. Então, e convoca a gente, na segunda metade do texto, ele convoca a gente a nos juntarmos a esse grupo de espíritos e fazermos esse novo momento. Então, o novo momento, aí, já está há um bom tempo. Muito se fala da transição, e todo mundo carimbou e deu um monte de data. A transição começou ali, naquele momento. Né? Então, já foi 160 anos, hein, galera? Já foi mais de 170 anos. Então, vamos observar, vamos olhar. Né? Eu acho, adiantando a minha conclusão, eu acho que moralmente a gente vê muita evolução no mundo. Existem alguns trabalhos, alguns grupos de pessoas que passaram a observar coisas que antes a gente não observava. Passou a ter um olhar mais fraterno, mais solidário. E aí se espalharam em inúmeros grupos e para atender, né, para termos um novo momento na humanidade. Então, eu entendo que essa evolução aconteceu. Mas esse ponto que o Fê chamou a atenção, né, de a gente olhar o texto e procurar o outro, principalmente quando é defeito, em especial na doutrina, Jesus chamou muito bem a atenção, como ele falou, citou 2 casos, 2 falas de Jesus,
Mas, em especial na doutrina, nós temos muitos momentos na base dela onde esse ponto nos é muito chamado a atenção. A importância do autoconhecimento, né? E para você se analisar, porque para usar um termo comum, que todo mundo usa na doutrina, tal da reforma íntima, eu vou fazer a seguinte analogia. Quando eu estou numa casa, aliás, no canto aqui que eu estou olhando alguns pontos e sei que essa casa precisa de reforma. Né? Tem uma infiltração ali, tem umas rachaduras aparecendo aqui e acolá. Eu conheço a casa que eu estou, eu reconheço os defeitos dela e sei o que precisa ser mudado. Essa doutrina nos estimula a fazer isso. Esse exemplo que o Fê citou é muito comum em evangelho no lar, né, Fê? A gente faz evangelho, lê o texto e fala, rapaz, quem precisava ouvir não está aqui. Quem precisa? Olha, se o fulano escutasse isso, olha, ia ser um tapa na cara. Gente, né? Aliás, eu acabei de fazer evangelho no lar com a minha família, agora às 6:30 da tarde. E... meu Deus, olha, se a gente tiver isso aqui de humildade para reconhecer as nossas, vou usar um termo que Kardec usava, que eu gosto muito, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, a gente nunca mais falaria que aquele texto é para outro, mas nunca mais. A importância do autoconhecimento. E ela exige junto um exercício de humildade, que eu posso olhar para dentro de mim e só achar maravilhas, né? Mas olha, olha, eu estou cheio de virtudes. Nossa, eu sou assim, mas eu já fui muito pior. Então você já dá aquela amenizada, né? Quando você reconhece um defeito, você fala, mas eu já fui pior. Horas, né? Então vamos lá, não é bem por aí. Então, esse momento é importante dentro dessa doutrina. O livro dele, e ele aponta isso, nossa, se eu somar tudo, dá mais de 350 anos antes, né? Ele já fala isso, olha, as pessoas leram, mas não se identificaram. E aí agora vamos para a parte que a gente vai ler algumas frases, e aí eu acho, nossa, dá para pensar hoje sobre o que esse cara escreveu 350 anos atrás. Dá para pensar hoje sobre... A gente vai olhar para a sociedade hoje e vai identificar algumas situações do que ele citou, né? Do que ele escreve ali claramente. Eu concordo com você, o que você disse no início da fala. A gente melhorou sim, né? Comportamentos sociais melhoraram. Hoje, até algumas décadas, o racismo era impressionantemente aberto, estava na lei, violência, o próprio marido podia matar a mulher e alegar que tinha sido em nome da honra, porque ela estava paquerando um outro homem, ele não era punido. As leis foram melhorando e a gente foi se adaptando a elas, porque o tempo era chegado, né? Também nós vimos que nesse texto o La Bruyère diz que começava ali a tão falada transição planetária. O mundo transitou sempre, mas por uma questão didática, ele diz, essa fala quer dizer que começa um novo tempo, onde essa transição será mais acelerada, mais notada, com ocorrências abruptas. E no auge dessa transição, Kardec já previa, né? Os homens não se entenderiam. Então, nós estamos vivendo nos últimos anos um momento um pouco delicado. Os homens estão mais explosivos, estão mais fragilizados e geralmente por fragilidade ataca. Então, nós estamos nisso que estava previsto. Mudanças sociais muito rápidas, a tecnologia renovando tudo, questões que nós não percebemos espirituais, o reencarne em massa de espíritos um tanto mais atrasados, que acabariam gerando uma certa turbulência. Aí vem Jesus e diz, olha, nessa época o amor de muitos se esfriará. Esfriou. A gente percebe isso na casa espírita, no que tange a colaboração financeira aí de materiais e de alimentação para o almoço de domingo, diminuiu muito depois da pandemia. Talvez porque o povo tenha se acomodado? Pode ser, mas eu, ano passado, ouvi algo que fiquei muito entristecido. A pessoa falou, não, eu não vou mais ajudar pobre porque
eles querem eleger ladrão, agora vai pedir para o ladrão que eles elegeram, metendo política no meio para não fazer a própria caridade, revoltados. Não vamos entrar no mérito, obviamente, de ideologia política, candidato que ganhou, perdeu, longe disso. Eu só estou trazendo um exemplo que há uma certa revolta surda no homem nesse momento, no planeta, não é só no Brasil, onde ele se julga um injustiçado e alguém que está sendo prejudicado. Logo, todo o mal que chega até ele é culpa do diferente, é culpa do outro. E isso é muito perigoso, porque ao colocar que o problema que eu vivo e todas as durezas que eu passo e o modo como eu sou é resultado do que o outro tem me feito de mal, eu me torno cego aos meus próprios defeitos. Porque eu sou um coitadinho, eu sou a vítima. Então, gente, mais do que nunca se faz realmente necessário, como disse, poxa, que metáfora bacana que você trouxe aí, Tarifa. Vê a casa, entende que pontos precisam ser reformados, detectou. Primeira coisa, detecta seus defeitos. Tem que ser honesto. E não precisa proclamar para ninguém, não. É você e você, sou eu e eu. Entende? Fala, nossa, eu ando patino gravemente aqui nesse aspecto. Nossa, eu ainda estou bem imaturo aqui nesse campo. Meu Deus. Beleza, detecta. Depois vai fazendo uma programação para atacar todas essas situações. E como ele diz na última etapa também, né? Vou com o Tarifa. O Espiritismo terá mais sorte, terá mais sucesso, porque as vozes do céu vieram à terra, né? Como está lá no começo do Evangelho, os tempos são chegados mais do que nunca, a transição acelerada, tudo estava previsto, espera-se então de nós, sobretudo que temos contato com a doutrina, que nós façamos a nossa parte, praticando todo o bem possível e melhorando o nosso próprio espírito. Primeiro ponto, detectando defeitos. Segundo ponto, atacando esses defeitos. Essa é a ideia. Vamos para as máximas? Então vai, então eu começo. Começa aí, então. Eu acabei pegando o prefácio para ler o começo, o prefácio do Evangelho. Eu não tenho jeito, cara, eu adoro. Olha só, gente, olha que coisa linda. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Só o primeiro parágrafo. Então, esse é o momento que o texto, que o nosso espírito fala, olha, chegou o momento. Essa turma veio, é a partir de agora. Então, depois pega o Evangelho na casa de vocês lá, leiam isso daqui de novo. É lindo, é lindo. Tanta oportunidade que tem de falar dele, eu acabo falando. Eu vou escolher uma frase, nossa, eu achei tanta coisa legal aqui, acabou que eu peguei muito, mas... Olha uma que bacana, não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Olha só, olha como é atual isso, galera. Não há no mundo exagero. Tem exagero para a gratidão? Né? Se tem um exagero que é bom e que é bonito, é ser grato. É uma coisa que hoje, o tempo todo, e não é aquela gratidão, não me interpretem mal, por favor, aqueles que são adeptos disso, mas sem entender a real profundidade disso. A pessoa está o tempo todo, gratidão, gratidão, gratiluz. Gente, é muito mais do que isso. Né? É entender e ser grato pelo todo. É entender e ser grato pelo momento bom e pelo momento ruim. É entender e ser grato pelos companheiros que nos auxiliam, bem como para aqueles que nos são uma dificuldade. Né? E demonstrar gratidão pura e simples por todo aquele que nos ajuda, que nos auxilia, que nos estende as mãos, que nos dá um ouvido na hora que a gente precisa desabafar, o que nos dá um bom conselho. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso e nunca é demais ser grato, no sentido da frase dele. Nunca é demais ser grato. E é uma frase de 300 e tralalá anos atrás e que hoje é tão importante e que poderia ser... Né? Isso aqui dá post de Instagram. Pega a frasezinha, bota o autor embaixo, tem sempre que botar o autor.
bota a autora embaixo e taca lá no Instagram, taca aqui no Facebook. Né? É maravilhoso isso. É só apenas um dos exemplos. Vai, Fê. Perfeito. Vou com outro exemplo daqui, outra máxima daqui. A gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como aquilo que deveria ser interiormente. Muitas vezes, né, ele nos convida aqui a refletir que a nossa gentileza... Eu tinha pego essa frase também, olha que legal. Eu tinha pego a mesma frase que você. Olha que bacana. Muito boa, né? Bora aí. Muito boa, velho. Muitas vezes a nossa gentileza está fazendo parte de um contexto social que exige de nós aquele comportamento. Então a gente é gentil por uma questão de uma engrenagem social, mas que conforme o momento e o nosso humor, nós não o seríamos. Conforme o meu objeto de interesse não estivesse ali em jogo, eu não seria gentil. Muitas vezes é uma gentileza da boca para fora por uma, repito, necessidade momentânea. Então ele nos questiona. Poxa vida, as pessoas são geralmente gentis exteriormente, por que não se tornam gentis interiormente? Não internalizam esse tipo de comportamento e passam a ser, em todos os momentos, assim, de modo natural. Não porque precisam demonstrar para não perder algum negócio, para não se verem em uma situação delicada socialmente. Não. Naturalmente, isso pode ir sendo absorvido por nós, né? Ser gentil interiormente. Aí o exterior será só uma consequência. Não é nada pensado, julgado como necessário, mas que pode ser descartado conforme a situação. Achei bacana. Vai você. Vamos lá. Não se deve julgar o mérito de um homem pelas suas grandes qualidades, mas pelo uso que sabe fazer delas. Olha que legal, gente. Olha que legal. O que adianta você encontrar qualidades e virtudes em alguém se ela não produz nada de frutos para fora? A pessoa é muito isso. Eu posso falar que alguém é muito bacana, muito bonzinho, muito gentil, mas se isso não é exteriorizado em prol de alguém, o exercício da lei do amor, do jeito que Jesus trouxe, ele é a ação desse amor, é a ação dessa virtude para alguém. Então, ter virtude, mas não fazer uso dela, é a mesma coisa que não ter. De repente, a pessoa é toda virtuosa, mas não produz nada. E um outro, com apenas uma virtude, vamos supor, um desprendimento com a materialidade, por exemplo, consegue exercer e fazer muito mais efeito no meio em que ele vive do que o virtuoso recolhido. Adianta. Você está cheio de virtude, está trancado numa cela, para usar o termo que eles usavam, né, aquelas celas de convento, né, ou dentro de um onde os frades moravam, meu Deus, como é que é? É convento também, mas é um outro nome, né? Adianta você ter N qualidades, mas elas não reverterem para ninguém, não causar nenhum efeito positivo no meio que vive, né? Então é isso, você vai, mais do que reconhecer a virtude, é reconhecer a grandeza daquela pessoa pelo efeito que a virtude dela tem no meio que ela vive. O mais puro exercício da caridade. Eu vou até botar aqui o comentário da Andréa. Boa noite, Andréa. Não tinha falado boa noite para você ainda. Seja bem-vinda. É o exercício da caridade. Ela requer um movimento, ela requer uma ação. Né? Você fala, a pessoa é caridosa. É caridosa se você pega esse amor e transforma em algo positivo para alguém. Se fica guardado com você, a pessoa é muito amorosa. Ela é muito amorosa se essa amorosidade produz efeito no meio que ela vive. Se não produz, não adianta nada. Né? Então, é outra frase que eu achei fantástica e que você pode aplicar tranquilamente hoje em qualquer conversa aí mais filosófica, mais doutrinária. Sim. Aqui na minha região, a gente diz que pessoas assim são Ferraris que não saem da garagem.
Aí fica ali na garagem o tempo todo, não sai da garagem. Qual a vantagem de você ter uma Ferrari que não sai da garagem? Então sai da garagem, caramba! Eu tenho um caso real a esse respeito, deixa eu contar aqui rapidinho. Claro que não interessa o lugar nem identidades, mas o caso em si, uma casa espírita tem uma atividade aqui no domingo de manhã, evangelho para a criançada, as mães e almoço para todo mundo depois. E começou um senhor aposentado da vizinhança a ir lá dar aula de violão para quem quisesse. E o violão dele era aqueles tipo de seresteiro, sabe? Nelson Gonçalves, ele mantinha o violãozão no peito com um dedal assim. Mas ensinava a nota dó, a nota ré, as batidas. E a criançada não tinha violão, ele tinha 2, depois ganhou, mais um levou. E, enfim, ele entretia as crianças que já iam tendo contato com o instrumento. Maravilha! Aí um dia tinha uma outra pessoa que de vez em quando ia lá visitar, né? Mas sempre falava assim, um dia eu quero vir aqui ajudar vocês, eu acho isso tão lindo, mas nunca ia, sabe? Nesse dia ela ficou olhando a aula desse senhor, e no final ela falou assim, poxa vida, que coisa linda ser músico. Eu tenho certeza que se eu tocasse algum instrumento, eu também viria aqui para ajudar o senhor. Gente, nós estamos falando de um senhor dos tempos antigos, né? Pau para toda obra. Ele perguntou, o que a senhora faz da vida? Ela falou, eu sou dentista. Ele falou, pega umas escovas e uma pasta de dente e vem ensinar as crianças a escovar o dente. Ela era uma Ferrari dentro da garagem o tempo todo. E um dia eu vou fazer. E se eu fosse artista? Se eu tocasse violão? O que a senhora faz da vida? Sou dentista. Tem um monte de criança cheia de dente aqui precisando escovar. Precisando aprender a escovar do jeito certo. Vem e faz isso. Mas deixa eu ir a minha fala aqui. As crianças não têm passado nem futuro. Mas tem o que não sucede conosco, quase nunca. Aproveitam e desfrutam o presente. Você já viu uma criança de 8 anos refletindo sobre o futuro dela e aquilo que talvez ela não alcance, ela triste com isso? Refletindo, filosofando, meu Deus, mas será que eu vou conseguir ter essa carreira? Não, ela só está vivendo a brincadeira do momento. Assim como você nunca vê ela lamentar pelo passado. Você já viu uma criança de 6 anos lamentando o passado? Quando eu tinha 2 anos eu sofri demais na vida. E vocês não fazem ideia, aquilo me maltrata até hoje. Eu arrasto mágoas comigo daquela. Não, ela só vive aquele momento, o presente. Ela se junta com outras crianças, vamos brincar? Vamos, pau. No livro O Psicanalista e o Palhaço, tem uma passagem linda, né, do professor Christian Dunker. E o nome do palhaço eu esqueci, um grande amigo dele, me perdoe. Tá ali, mas eu tenho miopia, não enxergo o nome do rapaz. O palhaço conta uma história rapidinha também. Ele diz assim que ele fazia shows em escolas. Ia de graça fazer show em escolas públicas, né? Animar a criançada. Então levava as brincadeiras, ia vestido de palhaço, dava brinquedinho. Aí quando ele começou a conversar, né? E aí, criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí um menininho, ele disse que era até um menininho gordinho, por volta de 7, 8 anos, levantou a mão, ele no meio da fala. Ele parou e... Pois não, filho, o que você quer? O menino falou, vamos brincar? Tipo assim, o senhor tá falando muito, né? Vamos brincar? Daí ele falou, vamos, você quer brincar? Brincar do quê? Ele falou, qualquer coisa. É porque antes de virar amigo, a gente brinca. Vamos brincar pra gente ser amigo. Olha que coisa linda, cara. Você acha que esse menino estava preocupado com o passado dele, que lhe pesasse naquele momento, ou com o futuro? Em relação ao próprio corpo, em relação à carreira, em relação a como é que vai estar o dólar daqui a 10 anos, como é que eu vou me aposentar, meu Deus, como é que vai ser a minha velhice? É só naquele momento, porque nós temos o costume, e isso se potencializou nas últimas décadas, de nós vivermos do depois. Geralmente a gente não está no agora. As preocupações estão no depois e as angústias são frutos do ontem. E dificilmente a gente está no agora. E é uma grande chamada de atenção aqui do nosso La Bruyère, né? Repito, as crianças não têm passado, nem futuro. Elas não estão preocupadas, não reconhecem isso. Mas ela tem o que não se sucede conosco quase nunca. Elas aproveitam e desfrutam o presente. É agora, vou ser feliz agora, quero ser alegre agora, quero me dar bem agora. O passado já não pode ser alterado, o futuro não nos pertence, como diz o velho ditado. Então é agora, como uma criança faz, né? Ela se preocupa com a brincadeira desse momento. Ser feliz nesse instante. Acho que é uma dica interessante.
Vai daí você, sócio. Olha, eu vou trazer uma que para mim, bateu assim. O nosso amigo moralista deu um tapa na minha cara agora, quer ver? Aqueles que gastam mal o seu tempo são os primeiros a queixar-se da sua brevidade. Tome, André! Olha, vou repetir. Aqueles que gastam mal o seu tempo são os primeiros a queixar-se da sua brevidade. Muito bem, eu sou um dos que falam isso muito e escuto muito também. Eu não tenho tempo para nada, tá me faltando tempo. Nossa, tá tudo passando rápido, meu Deus, né? E, gente, eu já tenho feito essa reflexão, porque o primeiro a refletir sobre isso tem que ser eu mesmo, é para a minha vida, é para o meu momento. Né? Qual é o uso que eu estou fazendo do meu tempo? O que eu estou fazendo? Se eu estou reclamando que tem pouco, então a minha sapiência deveria ser: vou aproveitar melhor aquele que me está disponível, dar um bom uso para esse tempo. E aí é que o nosso amigo foi assim na ferida. Eu tenho falado muito, principalmente nas aulas, nos cursos que a gente vai pela vida. Olha o primeiro aqui, ó, o primeiro vilão, aqui na minha mão. Esse cara aqui, se você enfiar a cara nele, entrar numa rede social, dependendo do que você for assistir, você mergulha e volta depois de 2 horas. Sem normalmente ter acrescentado nada positivo ao teu dia ou à tua vida. Só passatempo. Às vezes até ficando com um pouco de raiva por conta das coisas que você vê ou lê aqui. Né? Outra coisa, eu falei isso ontem, gente, numa facilitação de uma aula numa escola de aprendizes do Evangelho. Netflix. Né? Eu até a pandemia nem conhecia Netflix, eu só ouvia falar, tinha uma galera que tinha, eu achava que era coisa de jovem, né? Jovem que vê isso aí, etc e tal. Na pandemia, a gente, naquele primeiro momento, ficou muito encolhido, muito fechado, né? Sobrava tempo, né? No primeiro momento, parou tudo, aí eu assinei esse trem aí. Achei legal pra caramba. Mais de um tempo para cá, aquele negócio virou do demônio. E eu vou explicar por quê. Você está assistindo um episódio e, ao terminar ele, já começa a contagem assim, de segundos para emendar o próximo. E aí, se você marcar bobeira, você perde 8 horas colado na frente da TV. Pode ser uma série até bacana, pode até ser que tenha algo lá bacana, que te acrescente alguma coisa. Eu, por exemplo, agora eles lançaram um documentário de Moisés muito bacana agora na época da Páscoa, tá lá. Eu estou assistindo de pouquinho. Mas se a gente de fato não tomar conta com as distrações que a vida tem oferecido para a gente vai desperdiçar muito tempo. Um tempo que poderia estar sendo usado, ser usado para coisas muito melhores, como, gente, não precisa ser padre, né, ou um carola de espiritismo, falar, não, eu só vou assistir palestra espiritualmente. Não precisa ser isso. A questão é achar o equilíbrio, porque todo mundo precisa de algo também de descanso. Eu, por exemplo, adoro ver programa de culinária e mal frito um ovo. Mas o programa de culinária, para mim, tem um truque, é meio que se eu desligasse o cérebro, né, nessa hora. Eu paro de pensar nos problemas do dia a dia, paro de pensar nas coisas de antecipar coisas, que também é um sofrimento danado, né, uma ansiedade que gera, e desligo, eu fico lá assistindo um reality show qualquer, o pessoal fritando, cozinhando qualquer coisa lá, e aquilo tomou meu tempo assim. Mas aquela hora eu escolhi para isso. Mas se a gente não tomar cuidado, e eu estou citando só 2 exemplos muito simples. Streaming, eu falei de um, mas agora tem uma infinidade. Se você tiver disponibilidade financeira, nossa, você entra na televisão e só volta depois de 4 meses. Você esquece que tem família, não come, não toma banho, não faz nada, porque tem muita coisa legal lá mesmo. Tem mesmo. Mas a gente precisa priorizar coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso ter tempo para as minhas questões espirituais, eu preciso ter tempo para estudar,
né? É a tal da disciplina que o nosso amigo Emmanuel chamou a atenção do Chico lá no começo. Nós precisamos nos disciplinar para aproveitar melhor a oportunidade dessa encarnação, né? E é em várias frentes, em várias. É a disciplina dentro de si mesma, a disciplina nos trabalhos, a disciplina nos estudos. Por isso que vocês vão ver, o Fernando é um cara que faz muito isso e eu gosto. Vou aproveitar para elogiá-lo, apesar da má tendência que ele tem, que é alviverde, mas eu não vou citar nome. Agora, para não baixar o padrão vibracional da live, quando o Fê termina um trabalho, ele normalmente fala assim: eu agradeço por a oportunidade que eu tive aqui, que eu poderia estar usando esse tempo com alguma coisa completamente inútil, né? Está assistindo lá uma novela, um telejornal qualquer, um futebol qualquer, que nada acrescentaria. E ele transformou essa hora e meia em algo produtivo para ele. Sem contar o período que ele passou preparando aquilo, que também é válido. Então, essas oportunidades nós precisamos. E fica um alerta, a gente acabou de falar do exercício da caridade, que a Andrea até citou aqui. Muitos de nós temos usado o tempo como desculpa para não fazermos algum tipo de atividade produtiva para o próximo. Não é verdade? Aí fica, quando me aposentar, eu vou. Quando eu terminar o curso que eu estou fazendo, eu vou. Quando, é sempre um quando. A gente sempre colocando uma objeção, botando a culpa na falta de tempo para exercitar algo, exercer algo que nos é, gente, o maior beneficiário desse tipo de trabalho não é o assistido. Acreditemos nisso. O maior beneficiário desse tipo de trabalho é quem faz o trabalho. É uma ilusão a gente falar assim, não, eu não preciso fazer, porque já tem muita gente atendendo morador de rua. Aqui em São Paulo, nossa, tem muito trabalho social, está cheio. Eu não preciso ir lá. Já tem muita gente cuidando disso. O trabalho de assistência ao morador de rua é para o morador de rua, mas acreditem, é principalmente para aquele que está fazendo o trabalho. É nele que se opera a maior transformação. É naquele que faz o trabalho, não naquele que é o assistido. Senão, na boa, não tinha mais morador de rua em São Paulo. Porque trabalho assistencial, graças a Deus, tem muito. Tem muito. Mas não tem o caractere, a maioria deles, de provocar e promover essa transformação no assistido. Agora, vai conversar com qualquer um desses voluntários e pergunta o quanto mudou a vida deles a partir do exercício dessa atividade. Tempo não é desculpa. A desculpa do tempo é para quem não está com... Verdades serão ditas, duras. A desculpa da falta de tempo é para aquele que não quer fazer. Não quer estar em família, então fala que não tem tempo para aquela reunião familiar. Não quero fazer um novo curso, é porque então fala que eu não tenho tempo para fazer um novo curso. Não quer ir trabalhar na casa espírita, então vai falar que não dá para trabalhar na casa espírita porque não tem tempo para trabalhar nas casas. E aí vai, e por aí vai. Nosso amigo escreveu essa frase num livro há mais de 350 anos e ela vale hoje. Gente, eu acho que se ele visse o mundo hoje, ele desenvolvia todo um capítulo em cima dessa frase. Bora, Fê. Ele faria um pós-fácil. Vamos para uma última de cada um? Né? Então eu vou lá, vou para a minha última aqui. Uma máxima de La Bruyère do livro Caracteres. Atenção. O homem que se queixa de não ter sido feliz podia tornar-se feliz, compartilhando da felicidade de seus amigos e familiares. É a inveja que não o deixa aproveitar desse último recurso. Ai, rapaz, que pancada. Eu não sou feliz, mas eu garanto que tem pessoas que você ama que estão felizes. Era só você aprender a compartilhar da felicidade delas que você absorveria um pouquinho e se tornaria feliz. Porque nós somos assim. Mas a questão é que são pouquíssimas pessoas que nos fazem com que a felicidade delas também seja a minha. Por exemplo, um filho. É claro que a felicidade do filho é a felicidade nossa.
A felicidade da minha mãe se torna a minha felicidade. Mas a do meu vizinho. A ideia é que cada vez mais nós nos tornemos felizes com a felicidade alheia. Como diz Paulo, alegrai-vos, alegre-se com a alegria do outro. Contamine-se positivamente por o entusiasmo, a alegria, a felicidade, o contentamento de uma pessoa que é ali do seu círculo e que por uma razão que algo de positivo aconteceu na vida dele, ele compartilha e você pode também se aproveitar daquilo, pode absorver um pouquinho e tornar-se também alegre através daquela situação. O oposto é verdadeiro. Chico Xavier dizia que não há pecado maior do que você destruir a alegria de alguém. A pessoa chega, conta uma coisa louca de feliz para você, ela está alegre, ela está efusiva e você responde algo assim que, nossa, desacelera aquela alegria. A pessoa fala, poxa, não tinha pensado nisso, tá bom, tchau, e sai. Ele diz que isso é um pecado. É o pecado da inveja. Tá aí, um dos 7 pecados capitais. Aprendamos a nos contentar com o contentamento dos outros, afinal somos todos humanos, uma só família, e com certeza as nossas tristezas serão diminuídas. Os nossos vazios serão cada vez menores. Alegra-se no outro. É a dica do Labruer. Gente, muito obrigado pela companhia de todos. Nos vemos no mês que vem. Mais uma vez, foi um grande prazer estarmos juntos aqui. E vamos para a última máxima que o Tarifa escolheu ali. Bora lá, meu sócio. Bora lá. Olha essa daqui, gente. É preciso rirmos antes de sermos felizes, sob pena de morrermos antes de ter rido. Olha, eu quase não quero nem comentar, porque é para pirar o cabeção mesmo. Mas a gente cria expectativas e condiciona a nossa felicidade a coisas futuras. Né? Eu serei feliz quando eu tiver a minha alma gêmea. Eu serei feliz quando alcançar determinado status social. Eu serei feliz quando... E sempre joga isso para frente. E esquece de aproveitar os bons momentos de felicidade, de alegria que existem na jornada disso. A gente pode morrer sem ter rido buscando a felicidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Então, aproveitemos a jornada, aproveitemos a caminhada. Qual é o objetivo? Qual é a meta? O que é? Como vai ser? Nenhum de nós sabe. Nós podemos ter objetivos que nos estimulem, na maioria das vezes, intelectualmente, a buscar alguma coisa. Mas nós não podemos condicionar a nossa felicidade a essas coisas. Corre o risco de ter ser atropelado amanhã e nem ter alcançado a felicidade e nem ter aproveitado os bons momentos que teve até agora, porque foi incapaz de enxergá-los. Nós não podemos sermos cegos aos bons e excelentes momentos que nós temos na vida. Já temos na vida. E às vezes fechamos os olhos para eles, buscando alguma coisa no futuro que é fruto da nossa expectativa, que a gente nem sabe se vai se realizar. Então, não morreremos, vamos buscar aqui não morrer sem ter rido, esperando a felicidade chegar. Fê, grande abraço para você. Que texto fantástico. Meu Deus do céu. Você foi muito, muito, muito feliz nessa escolha. Eu tenho certeza que os amigos e amigas do bem que participaram com a gente essa noite, e é muita gente, e é sempre muito legal estar aqui, é sempre muito bom estar aqui. Não me canso de dizer, é uma família mesmo, a gente percebe a união que acontece aqui. Vi que novas pessoas têm chegado. Isso também deixa o meu coraçãozinho bem quentinho. E sigamos juntos. Amanhã de manhã nós temos a Maria João, fazendo o estudo do livro dos médiuns às 5 horas da tarde. E voltamos e seguimos com todos os trabalhos. Para quem andou perguntando aqui sobre o canal do YouTube, não passa do mês de abril. A expectativa é que aconteça, inclusive, nos próximos dias já. E nós conseguirmos voltar a compartilhar e fazer as lives em 2 canais ao mesmo tempo, que também vai ser muito legal
abrirá novos meios de comunicação para mais gente ainda agregar, chegar nessa família aqui. Beijo enorme no coração de todos vocês. Tenham uma ótima noite, um fim de semana maravilhoso e até o próximo, para a Revista Espírita, só até o próximo mês. Mas fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau.